Você provavelmente já ouviu falar do Dembélé do Paris Saint-Germain, mas o que talvez ninguém te contou é a história antes da fama. Antes dos milhões, antes dos holofotes, antes da camisa 10 da França, existia apenas um menino franzino, silencioso e cheio de sonhos, correndo com uma bola murcha nas ruas de Vernon, uma pequena cidade no interior francês. E é aí que nossa história começa. Porque por trás de cada estrela existe uma infância cheia de desafios, e a de Ousmane Dembélé foi marcada por dificuldades, fé, talento e uma velocidade que parecia ser um presente dos deuses. Hoje, você vai descobrir tudo, o que ele enfrentou, o que quase o fez desistir, e o momento exato em que o mundo finalmente viu aquele garoto virar um cometa nos gramados. Nascido em 15 de maio de 1997, Dembélé cresceu em um bairro humilde, cercado por sua família de origem mauritana e senegalesa. A mãe, uma mulher firme e guerreira, foi o alicerce da casa, e o pai, ausente, deixou em Ousmane um buraco que ele aprenderia a preencher com futebol. Desde pequeno, ele já mostrava uma habilidade incomum. Fazia em segundos o que outros meninos tentavam por horas. Mas o que mais chamava a atenção não era só o drible, era a coragem. Dembélé desafiava adultos na pelada, encarava os mais velhos sem medo e, quando caía, levantava com ainda mais vontade. Só que talento, sozinho, não enche a geladeira. E a família, sem muitas condições, lutava todo dia para garantir o básico. Mesmo assim, a mãe nunca deixou o filho parar de sonhar. Ela dizia, se for para correr, corra atrás do que ama. E ele correu. Aos 13 anos, Dembélé encarou sua primeira grande decisão. Deixar Vernon para tentar a sorte em Rennes, cidade a quase 200 quilômetros de casa. Era um menino magro, com um par de chuteiras gasto e uma mala cheia de incertezas. Mas foi ali, no centro de formação do Stade Rennais, que o mundo começou a perceber o que estava prestes a explodir. Seus treinos viraram assunto nos corredores. A habilidade com os dois pés, o controle de bola colado ao pé, a velocidade, parecia que o menino voava. Mas o que ninguém via eram as dores escondidas. A saudade de casa, as lesões frequentes, o preconceito e o medo constante de ser descartado como tantos outros. Dembélé chorava em silêncio, mas usava cada lágrima como combustível. E quando teve sua primeira chance no time principal, não desperdiçou. Seu nome começava a circular, e os olheiros dos gigantes europeus já estavam de olho. Em 2016, com apenas 19 anos, Dembélé deu o salto para o Borussia Dortmund. E aí, a explosão foi inevitável. Ele encantou a Bundesliga com gols, assistências e jogadas geniais. Mas a adaptação não foi fácil. Novo país, nova língua, nova pressão. E por trás dos holofotes, um garoto que ainda aprendia a lidar com a fama. Foi nesse período que começaram os primeiros rumores sobre sua personalidade. Alguns diziam que ele era indisciplinado, outros diziam que era apenas tímido demais. A verdade, ele era um menino lidando com uma fama repentina, tentando manter os pés no chão enquanto o mundo o empurrava para o alto. O Barcelona logo veio com a proposta dos sonhos, mais de 100 milhões de euros. Era a segunda transferência mais cara da história na época. E Dembélé, o menino de Vernon, estava agora no topo do mundo. Ou pelo menos, era o que parecia. A realidade no Barcelona foi muito mais dura do que o brilho do anúncio. Lesões graves começaram a se acumular e com elas vieram as críticas. Os jornais o chamavam de decepção. Diziam que ele vivia no departamento médico e questionavam se ele era mesmo tudo aquilo que prometeram. Mas o que poucos sabiam era que Dembélé estava travando batalhas internas. Dores físicas, sim, mas também emocionais. O peso de uma transferência milionária, as cobranças, os julgamentos, tudo isso em cima de um jovem que ainda aprendia a ser homem. Ainda assim, ele nunca desistiu. Voltava a cada cirurgia mais forte, mais maduro.
E com a chegada de Xavi ao Barcelona, o cenário começou a mudar. O treinador acreditava nele, deu confiança, e Dembélé, como nos tempos de infância, respondeu correndo, driblando, sorrindo em campo. Durante sua passagem pelo Barcelona, Dembélé conquistou títulos importantes que marcaram sua carreira. Foi campeão da La Liga 3 vezes, 2017-18, 2018-19 e 2022-23. Venceu 2 Copas do Rei, 2017-18 e 2020-21, e também levantou 2 Supercopas da Espanha, 2018 e 2023. Já em sua nova fase no Paris Saint-Germain, Dembélé conquistou a Ligue 1 na temporada 2023-24, levou a Supercopa da França e, em um feito histórico, ajudou o clube a conquistar sua primeira Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2024-25. Um título que não apenas coroou sua fase mais madura, como também eternizou seu nome na história do PSG. E com a seleção francesa, ele se consagrou campeão da Copa do Mundo de 2018, além de conquistar a Liga das Nações da UEFA em 2021. Cada taça, cada medalha carrega não só o peso da vitória, mas a lembrança de tudo o que ele precisou superar para chegar até lá. Hoje, no Paris Saint-Germain, Dembélé reencontra não só sua terra natal, mas também sua essência. Ao lado de outros craques, ele reencontrou a leveza. Voltou a ser o menino rápido, ousado e sorridente que encantava os campinhos de Vernon. Mas agora, com a maturidade de quem já passou por muitas batalhas, cada lesão, cada crítica, cada queda, o fortaleceu. Porque por trás do craque existe uma história de superação. Uma história que prova que não importa quantas vezes o mundo tente te parar. Quando você nasceu para correr, nada te segura. E se hoje Dembélé brilha nos maiores palcos do futebol, é porque nunca esqueceu de onde veio. Do menino franzino que corria com uma bola murcha, ao gigante que hoje carrega o peso de uma nação. Essa é a verdadeira história antes da fama.